Boa noite, tudo bem? Vocês me escutam bem? Tá. Sim, o áudio tá bem de boa. Então tá bom. Boa noite, né? Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é bem tranquila. A gente vai falar sobre temas que ou a gente já falou, ou do senso comum, da nossa realidade, do nosso contexto, a gente acaba já tendo uma noção. Então, a gente vai conversar um pouco sobre denotação e conotação e as variantes linguísticas. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas ou quiser perguntar qualquer coisa, pode ir mandando no chat ou pode me interromper, não tem problema. Então, o nosso primeiro tópico é denotação e conotação. Então, denotação vem do latim, denotatione seria, e significa indicação. Então, deixa eu só aceitar aqui. Então, o Malcé de Moisés, ele escreveu o Dicionário de Termos Literários, e ele coloca que a denotação é que no dicionário é comum a todos os falantes de uma mesma língua. Então, a denotação, ela é aquilo que está presente no texto, então, de acordo com o que está no dicionário. Então, então, a denotação é aquilo que vai de encontro com o que está no dicionário, é aquele no sentido literal, é aquilo que vai no pé da letra mesmo. Então, eu não tenho margem para interpretação. Então, se eu falo, preciso carregar essa mala, eu entendo que a mala que eu estou me referindo é aquele saco onde eu carrego roupa, carrego objetos. Então, é esse tipo de mala que eu estou falando. Então, a denotação ela não abre essa margem para interpretações. E ela é encontrada frequentemente no discurso científico, justamente porque o discurso científico ele precisa ser direto e objetivo e ter um sentido só. Então, se eu estou fazendo algum discurso científico, eu não posso dar margem para que uma pessoa ache uma coisa, para que outra pessoa ache outra. Então, eu preciso ser o mais objetivo e claro possível. E por isso que ela é bem frequente no discurso científico. E tem até um macete que eu comentei na aula de figuras e funções de linguagens que a gente usa para denotação, para ficar mais fácil de diferenciar, de tentar contextualizar o que é denotação e conotação, lembrar de denotação como dicionário, porque como é no sentido literal, fazer essa relação ajuda a lembrar. E a denotação, como a gente comentou lá atrás nas funções de linguagens, ela tem equivalência na função referencial, também chamada de função denotativa, que é uma função. Peraí. Que é uma função que tem esse caráter de informar de forma clara e objetiva. Então, é onde você vai encontrar nos textos científicos, nos livros didáticos, nos manuais, nos memorandos. São coisas que precisam ser muito claras sobre o que elas estão dizendo. E quando quando a denotação está numa carga semântica, está representando ali o significado, ela não vai derivar do contexto, então ela não está ligada no contexto. Quando eu digo alguma coisa, alguma frase, alguma coisa assim, ela está de acordo com a convenção. O que seria essa convenção? Seria com o que já é estabelecido no dicionário. Então, se uma pessoa está conversando com você, ou você lê um texto num denotativo, você não precisa tentar imaginar qual que é o contexto que está sendo estabelecido ali, porque ali vai ser puramente do jeito que está estabelecido. Então, se eu falo mala, a convenção é de acordo com o que está no dicionário, não vai ter margem para um contexto. E aí, alguns exemplos. A professora pediu aos alunos que pegassem um caderno de geografia. A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. O hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para ornamentação de jardins quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir de suas flores. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascida de laço consanguinidade ou de relações sociais. Então, em todos esses exemplos, dá para perceber que está muito claro, está muito objetivo. Não, nenhum deles gera dúvida
de interpretação. Então, você lê, você consegue entender e ponto, acabou ali. Então, esse é o sentido da denotação. Ele não te abre margens para qualquer tipo de outro pensamento, a não ser o que já está escrito ali. E falando um pouquinho da conotação, a aula de hoje é realmente assim, é bem rapidinho, não tem muito o que ficar falando. Mas qualquer coisa que vocês tenham dúvida, pode ir perguntando. Já a conotação, ela também vem do latim, é uma junção de connotatione, que seria uma notação, marca. Ela é empregada no texto no momento que uma palavra ou alguma expressão perde seu sentido literal. Então, seu sentido literal é alterado, não vai mais de acordo com o que está no dicionário. Então, você lê alguma frase, alguma palavra, e por alguma associação mental, por algum encadeamento de alguma imagem que você já tenha sobre aquilo, ela é alterada e ela perde o sentido literal e passa a ter um sentido figurado, passa a ter uma interpretação de acordo com o contexto. E o Mausé de Moisés, ele coloca que num texto poético, cada palavra pode assumir mais de um sentido. Num texto em prosa, parágrafo, o vocábulo isolado tende para a denotação e só adquire sentido conotativo no conjunto da obra em que se insere. Então, nesse caso, ele coloca que a poesia, por excelência, ela é conotativa, ela abre margem para interpretação, enquanto que a narrativa prosa típica, ela promove uma harmonia entre a denotação e a conotação. E então, na poesia, você vai ter mais a conotação, e em outros textos, na narrativa típica, você vai ter mais a denotação. Deixa eu... E aqui... Um exemplo para lembrar de conotação, como que é nesse sentido figurado, é lembrar de conotação como conto de fadas, porque tem esse sentido de que não é real, que você tem que interpretar. Então, enquanto a denotação é dicionário, o macete de conotação é contos de fadas, para tentar ajudar e memorizar o que é um e o que é outro. E aí eu trouxe um exemplo do Luiz Vaz de Camões, o clássico dele, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que é um exemplo da poesia, trazendo esse lado conotativo, e mostrando que você vai de acordo com o que está no contexto. Então, amor é fogo que arde sem se ver. No slide da denotação, eu coloquei a definição de amor, então não tem nada a ver. Então, é uma coisa que já abre mais margem para você interpretar de acordo com o contexto que está sendo colocado. E aí eu trouxe um exemplo de uma... Peraí, deixa eu ler uma pergunta. Tem alguma relação de denotação e a função metalinguística? Linguística parece muito. A denotação, ela vai de encontro com a função referencial. E a função metalinguística, assim, cada uma está no seu... Desculpa. Cada uma está no seu vamos dizer assim, no seu quadrado, né? Mas é muito comum elas estarem juntas, textos em que elas estão conversando. Então, por isso que às vezes pode parecer que elas são parecidas, mas a metalinguagem, ela tem a ênfase no código. Então, por exemplo, é o código falando do código. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu não sei também se eu coloquei isso no slide de funções de linguagem, que tem um quadro, que tem um autor pintando um quadro. Então, o quadro falando do quadro. É isso que é a metalinguagem, ela fala do código, é o código falando do código. Enquanto a função denotativa, ela fala da mensagem em si, ela traz a informação. Então, ela vai ter foco em trazer a informação e não falar da informação. Não sei se ficou claro. Imagina. Então, aí eu trouxe um exemplo. Essa foi uma questão do Enem, acho que de 2003, se eu não me engano, 2003 ou 2005.
e é um quadrinho da Mafalda, em que ela fala: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal de indicador do desemprego de que tanto se fala. É aí que eu já falo dele. Ai, meu Deus, cadê o slide? Tá. Então, aí pergunta: o humor presente na tirinha decorre principalmente do fato da personagem Mafalda. E aí pergunta: atribuir no primeiro quadrinho poder ilimitado ao dedo indicador, considerar seu dedo indicador tão importante quanto dos patrões, atribuir no primeiro e no último quadrinho um mesmo sentido ao vocábulo indicador, usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança, e atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões. Então, aí é um exemplo que não fica tão explícito a questão da denotação e da conotação, porque ela está usando a mesma palavra, indicador, só que com dois sentidos diferentes, só que ela atribui o mesmo significado para os dois. Então, enquanto na primeira parte ela está falando do indicador num sentido mais conotativo, usando o indicador como aquele sentido de autoritarismo, de você apontar o dedo para alguém, querer mandar em alguém. Então ela fala, né, o indicador e 3.000 operários vão para a rua, aponta o indicador e 3 operários vão para a rua. Então esse sentido de o patrão manda e os operários têm que obedecer, têm que fazer, têm que seguir as ordens, e na segunda parte ela relaciona o indicador com o indicador do desemprego. Então, enquanto no primeiro tem essa função de conotação, de simbolizar o dedo indicador como algo de autoritarismo, no segundo ela já está falando de uma coisa mais no sentido denotativo. Então, o indicador, ela está falando do indicador de desemprego, uma coisa, um parâmetro para avaliar como anda o país e tudo mais, a economia. Então, ela está atribuindo para o mesmo indicador o mesmo sentido, apesar de um estar mais para o lado conotativo e o outro tá mais para o lado denotativo. Então, nem sempre essas questões de denotação e conotação vão estar explícita que é uma coisa referente a isso. Nessa parte ficou alguma dúvida? Tá, então essa parte é bem curtinha mesmo. Agora a gente vai começar. Era a letra C. Agora a gente vai. Nesse slide eu também deixei em funções para sintetizar o que é denotação e conotação, que é um jeito mais resumido. E agora a gente vai começar a falar sobre as variantes linguísticas, que é uma parte maiorzinha da nossa aula, mas também é uma parte bem legal. Então, as variantes linguísticas, antes de começar a falar sobre o que elas são e os tópicos delas, eu queria deixar esse texto, esse poema para vocês, e não sei se vocês quiserem responder no chat ou quiser se manifestar de alguma forma. Lendo esse texto, com o que vocês entendem de linguagem, de português, vocês acham que esse texto, ele está errado ou ele está ok, está certo? Quem está falando que está errado quer explicar por quê que acha que está errado? Gente, eu não vou julgar ninguém, não vou apontar dedo nem nada, é só para a gente fazer uma discussão mesmo. Então, tem gente falando que está errado, tem gente falando que está certo, tem gente falando que pela proposta dos textos ele não está errado, tem gente falando que está errado se for pela norma culta, e não é um texto como uma dissertação que exige linguagem culta. Segundo a norma culta, ele está errado. E é exatamente isso que eu queria que vocês percebessem, que a linguagem, ela é muito ampla, então não tem como você apontar como errado ou como certo uma coisa
que tá, assim, que você não tem um contexto completo daquilo. Então, para uma dissertação de Enem estaria errado? Sim, provavelmente zeraria uma redação do Enem, porque não está de acordo com a norma culta. Mas, esteticamente, para uma leitura, para uma obra, está errado? Não. Então, esse texto, esse poema, ele traz justamente essa questão do autor ele querer passar para o leitor a realidade nordestina, e para isso ele vai reproduzindo a maneira como o nordestino fala. Então, ele vai colocando erros de concordância, infrações ortográficas, que é para refletir essa realidade linguística desse grupo social, que no caso são os nordestinos, e fica coerente com o contexto e com a realidade da obra. Então, ele fala, sentir frio na espinhela e cosca no coração. Se eu coloco isso numa redação, tá errado, tá totalmente errado. Mas para refletir esse grupo social, para representar esse grupo social, tá ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a língua, ela é dinâmica, ela se adapta ao tempo, aos lugares, ao sexo, à idade, aos grupos sociais, à pessoa e à situação. Então, os seres humanos em si, ele já tem muita diferença, ele já tem muita diversidade. E porque a língua, dentro do mesmo território, dentro da mesma, do mesmo lugar de abrangência, ela não teria. Então, as diferenças linguísticas, independente se é no português, se é no inglês, se é no alemão, ela tem suas diferenças e isso é inevitável. Então, é isso que a gente vai conversar desse ponto para o final da aula. Então, nós temos a comunicação oral e a comunicação escrita. Então, a comunicação escrita, ela é a forma tangível das imagens da linguagem. Então, é a forma que você expressa a linguagem. Como você fala, ela a imagem falada, ela é representada pela maneira escrita. E ela tem sua origem situada na necessidade dos homens de conservarem a mensagem para veiculá-las ou transmiti-las. Então, tem muito daquilo de povos antigos precisarem, terem a necessidade de passar adiante seus costumes e não, assim, não ter como só passar oralmente, precisar de uma outra forma de passar além da oral, e aí surge a escrita. Eu utilizo o livro do Poliedro como base para as aulas, e lá ele coloca que a linguagem escrita só é encontrada nas civilizações mais evoluídas. Eu não sei se eu gosto muito desse termo evoluídas, mas para deixar vocês cientes que tem livros que abordam a linguagem como para povos evoluídos. E tem os povos que não utilizam escrita, que são os povos ágrafes, que são os povos sem escrita. E no caso da escrita, o receptor ele só lê a mensagem depois de sua formulação. Então, o receptor ele só vai ler a mensagem depois que eu tiver passado para o papel, para o computador, por alguma outra forma que ele vai receber essa mensagem. E essa escrita ela acaba sendo uma garantia legal, né? Porque acaba confiando mais numa coisa que está escrita, que está no papel, do que num boca a boca, num aperto de mão, num contrato verbal. E ao contrário da escrita, na comunicação oral, a percepção da mensagem ela é simultânea e instantânea. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, vocês estão recebendo a minha mensagem. Então, eu não preciso de nenhum outro meio para que vocês possam receber o que eu estou tentando passar. E a comunicação oral, ela tem algumas limitações. Então, ela só é possível se o emissor ele não ultrapassar alguns limites. Por exemplo, os limites fisiológicos, então pode ter algo que impeça, por exemplo, ruído na fala, alguma coisa assim, que impeça a mensagem de ser transmitida, se a mensagem não for identificável. Então, eu posso estar falando em português com um americano, então nós não vamos estar no mesmo código. Então, a mensagem ela não tem como ser identificável. E o contato psicológico ele tem que se manter. Então, não tem como eu falar com uma pessoa, por exemplo, que está inconsciente. Então, esse contato psicológico ele tem que se manter para que a mensagem seja passada. E aí nós temos alguns traços da oralidade, que é o nosso ponto aqui. A gente vai falar mais da parte oral do que da parte escrita. Então, nós temos alguns traços da oralidade que a gente vai conversar. A repetição, mudanças de pronúncia, a quebra sintática,
o lexo menos formal, a coordenação e as elipses. Então, a língua, os traços da oralidade é utilizado quando se tem essa comunicação oral e ela apresenta certas especificidades. Essas especificidades, esses traços de oralidade, eles estão certos, estão errados? Não, eles são formas diferentes de comunicação que devem ser respeitados, devem ser aceitos como marcas de comunicação. Então, apontar como certo, como errado, não se deve fazer isso. Deve entender o contexto e, de acordo com aquele contexto, falar se isso é adequado ou não adequado, mas não que seja errado. Então, começando pela repetição. A repetição é exatamente como o nome está falando. É você repetir alguma palavra, algum vocábulo. Então, aí eu já coloquei um exemplo direto. Eu falei para a mãe, mas a mãe não escutou, diz para a mãe novamente, tá? Então, mãe é repetido várias vezes. Então, uma marca de oralidade é essa repetição. Você repetir uma palavra várias vezes na mesma frase, na mesma comunicação. A mudança de pronúncia. Então, enquanto você está falando, está pronunciando as palavras, está conversando com alguém, você acaba omitindo sílabas, consoantes, abrevia palavras, altera a pronúncia das vogais, e é essa mudança de pronúncias. Então, quando eu falo pra, em vez de para, tá, em vez de está, e isso acaba também se refletindo na escrita. Tá? É um traço de oralidade, mas acabou se refletindo na escrita, né? Quando a gente está conversando com alguém no WhatsApp, é bem mais fácil, bem mais prático a gente responder para você do que para você. Então, acaba sendo uma coisa que se transportou para a escrita também. A quebra sintática, que é quando a pessoa ela começa uma frase, para, ou começa outra, ou já interrompe, e isso daí é o anacoluto também. Então, o anacoluto a gente conversou lá no Figuras de Linguagem, e para relembrar, ele é a figura de linguagem e que tem um termo desconectado. Então, vai ter uma mudança na construção sintática que vai fazer uma interrupção lógica do pensamento. Então, eu vou começar uma coisa, interromper aquele pensamento e já começar outro. E aí, no exemplo, você quebrou. Agora eu já não sei. Meu pai vai dar uma bronca em você. Então, aí tem uma quebra do pensamento lógico. Ele começa, você quebrou. O que quebrou? Agora eu já não sei o que. Então, ele poderia ter completado esse pensamento, mas ele interrompeu as construções e foi dando sequência em outras. Ele começou outras. Então, ele poderia, você quebrou o vaso da minha mãe, agora eu já não sei o que fazer, eu estava responsável por ele, e agora meu pai vai dar uma bronca em você. Então, ele quebra o raciocínio e começa outro, e você perde a conexão, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo. O lexo menos formal, o lexo é o conjunto de palavras, então é o que é toda palavra que compõe o vocabulário. Então, na linguagem oral, o vocabulário ele é mais informal. E dependendo do falante, é o emprego de gírias ou de um lexo mais chulo, que seria aquela linguagem que, além de ser informal, contém também palavrões, palavras mais pesadas, assim. Então, aí ele coloca, a mina tá viajando, cara, eu não fiz nada, tá ligado? Então, é um exemplo de um lexo menos formal, de uma construção, de uma utilização de frases mais informais. A coordenação é a utilização de uma sintase, de uma construção de frases mais simples e frases mais curtas. E aí, então, ele fala, o meu time foi mal, o que fazer? Mudar o time, claro, e mandar um monte de jogador embora. Mas com aquele técnico, está tudo errado e ninguém faz nada, droga. E aí, ele utiliza frases bem mais simples para fazer a comunicação. Então, ele poderia elaborar mais. O meu time foi mal porque o atacante não utilizou a tática que o técnico colocou, mas o técnico também é muito ruim, ele não sabe elaborar o jogo muito bem. E o que faz? Ele poderia mudar de técnico, tem aquele técnico X. Então, ele poderia construir uma coisa mais elaborada, mas ele opta por fazer uma coisa mais simples e mais curta,
dá para você entender também, mas se você não tiver muito bem naquele contexto, você acaba se perdendo. Então, se você jogar isso, sei lá, tiver um jogo aí e você jogar isso numa conversa, quem não souber muito bem do que está acontecendo vai ficar meio perdido. Mas para quem está ali naquele contexto, consegue compreender a mensagem. E a elipse, que também é uma figura de linguagem, igual o anacoluto, ela tem a ocorrência mais prevalente na linguagem oral, mas ela também acontece na linguagem escrita. Então, o que é a elipse para relembrar? A elipse ela é a omissão de um termo que não havia aparecido antes na oração. Então, ela tem o objetivo de ter uma concisão. Então, um exemplo de Brasil e Suécia, final do Mundial de 1958. O time do Brasil na esquerda com Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Você consegue entender, tá conciso, mas você consegue entender o que ele está querendo te passar, qual é a mensagem, mas às vezes é uma coisa tão comum que a gente nem percebe que está faltando pedaços ali. Então, poderia estar o time do Brasil está na esquerda com Orlando passou a bola para Pelé domina no peito e passa de calcanhar para Zagallo. Então, tem alguns pedaços que ele suprimiu, mas ele ainda você consegue entender, só que não está mais ali. Em nenhum momento apareceu essas palavras. Até agora está tudo bem? Dá para continuar? Tem alguma dúvida? Tá, então vou continuar. Se tiver algum problema, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. O coloquial e o culto é um outro tópico que a gente vai ver, que é tudo mais ou menos muito entrelaçado. É mais por questão de divisão, assim, como fala? Para facilidade de estudo, mas quando você vai vendo, quando você vai estudando, você percebe que está tudo meio que entrelaçado. Então, tem essas divisões, mas tudo caminha muito junto. Então, a norma culta, ela está presente na comunicação escrita, porque ela tem a necessidade de um código mais uniforme. Então, você precisa falar com alguém de uma forma mais homogênea. Então, o jeito que eu escrevo tem que dar para uma pessoa que está em São Paulo entender e uma pessoa que está no Acre entender. Então, tem que ser uma coisa mais uniforme, que dê para que abranja mais gente na participação. E o coloquial, ele é utilizado mais na comunicação oral, e o receptor ele tem que estar presente e tem que ter um contexto. Então, às vezes, quando eu falo alguma coisa, tem uns exemplos mais para frente que vai ficar mais fácil de entender. Quando eu falo alguma coisa, nem sempre a pessoa que está ali, o receptor, ele vai conseguir entender o que eu estou falando, seja por regionalismo, seja por geografia, seja por algum outro motivo que ele não consegue interpretar, não consegue entender aquela comunicação. Então, coloquial, o receptor tem que estar presente, tem que ter um contexto para você ou explicar, para você fazer uma referência, para ter essa interpretação do que está acontecendo naquela comunicação. E tem que ficar atento, já fazer uma observação, que os dois, às vezes, podem se inverter. Então, tem momentos que a norma culta, ela vai ser utilizada na comunicação oral. Então, por exemplo, se eu estiver numa palestra, se eu estiver num tribunal, em alguma coisa assim mais formal, eu não vou chegar e falar, e aí, mano, beleza? Não é de acordo, não é apropriado. Do mesmo jeito que eu não chego num tribunal de bermuda e chinelo, eu não vou chegar falando de uma maneira que eu falo com meu amigo. E do mesmo jeito o coloquial. Então tem momentos que ele vai estar na escrita, como lá no poema que eu coloquei no começo, que vai ser para representar alguma coisa. Naquele caso foi para representar um grupo social. Então, às vezes, eles podem se inverter. A norma culta pode estar na comunicação oral
e o coloquial pode estar na comunicação escrita. Então, não necessariamente norma culta é escrita e coloquial é comunicação oral. E aí nós temos os tipos de variante, que são 4. A histórica, a geográfica, a social e a situacional. E como a gente colocou lá no começo, a gente conversou um pouquinho, a linguagem, ela é dinâmica, ela está sempre em transformação, e essa transformação vai por vários motivos, por várias coisas, por tempo, por espaço, por grupo social, e aí isso influencia nos tipos de variantes. Então, para começar, nós temos a histórica, que ela vai de acordo com o tempo. Então, na linguagem histórica, nós temos palavras, expressões, construções que eram típicas de determinada época e agora não se usa mais. E aí eu coloquei alguns anúncios do século XX. Então, nós temos farmácia com PH, Brasil com Z, no segundo cartaz. Lá embaixo tem comodidade com 2 M's, eficiente com 2 F's, gratuita não, instalação com 2 L's. Então, são palavras que para a norma culta do Brasil do século XXI, do português do século XXI, não se utiliza mais. Então, são palavras, expressões que não se utiliza mais, não tem mais uso. O que não estava, para essa época, não estava errada, era só uma forma que hoje em dia caiu em desuso e foi superada por outras formas. A geográfica, ela varia, enquanto a histórica varia no tempo, aqui ela varia no espaço. Então, vai de acordo com a região, com a localidade. Então, você vai ter vocábulos, palavras, expressões diferentes que estão refletindo uma cultura, que estão refletindo determinado grupo. Então, nós temos, por exemplo, filão, pão, cacetinho, pão francês. Teve uma vez que a gente estava, minha família é de Minas, e teve uma vez que eu sou de Ribeirão Preto, e aqui é comum a gente falar filão. E a gente estava no interior de Minas, minha mãe foi pedir pão lá, e ela falou, me dá, 3 filões. E a moça ficou olhando para ela, tipo, não sei o que é isso. Aí ela chegou a falar para minha mãe, a gente não tem isso daqui não. E aí minha mãe explicou para ela que ela queria era pão francês, pão de sal também, que é conhecido. Então, coisas que às vezes para a gente é muito comum falar, faz parte do cotidiano, só que quando você vai para outra cultura, não faz tanto sentido. Você tem que entender que aquilo não faz parte daquele local. Então, aí também tem Benjamin ou T, tem gente que chama de extensão, de grupo de tomadas, não sei como vocês conhecem, farol ou sinal, balão, rotatória, apodar, como ultrapassar. Então, tem várias, aí poderia ficar falando horas e horas, tem várias expressões que para a gente é normal e para outras culturas, para outros locais, não faz muito sentido. E o social, ele varia de acordo com a classe social. Então, nós temos, por exemplo, setores mais privilegiados economicamente, que acabam utilizando mais a norma culta, utilizam a norma culta com mais frequência, enquanto os menos privilegiados economicamente utilizam a linguagem coloquial. Isso deve por questões de fatores, o sistema que a gente está inserido e tudo mais, não que seja uma regra, mas de acordo com o nosso sistema que a gente está inserido, nós vemos que isso acaba sendo bem prevalente. Então, aí tem um exemplo de uma música do Adoniran Barbosa, Luz da Light. Lá no morro, quando a luz da light pifa, a gente apela para a vela que alumeia também. Quando tem. Se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. Então, aí ele usa alumeia, que é uma forma de falar que ilumina, né? Então, ele é um exemplo de uma linguagem social. E além dos erros de concordância também, né? Então, os erros de concordância, as repetições, tudo isso são marcas de coloquialidade
e também é uma variante popular. E aí também entra também um pouquinho na questão do geográfico, né? Porque Light é empresa de luz do Rio de Janeiro. E em outros locais são outras empresas, acho que em Minas é a CEMIG, né? Então, tem a CEMIG, tem a Light, tem Eletropaulo, e tem, não sei se é comum aí falar, mas aqui pelo menos a gente fala muito, quando está gastando muita energia e tal, falar, você está achando que eu sou sócio da CPFL? E tem outros locais que falam de outras formas. Ah, você acha que eu sou sócio da Eletropaulo? Então, também aí entra um pouco a questão do geográfico. E aí, um outro exemplo que eu trouxe, vocês falam também, outro exemplo que eu trouxe foi de um médico, já tem uns anos, uns 4, 5 anos, não sei exatamente quando foi, que ele foi atender. Ele foi atender um paciente que falou pneumonia e raio-x. E ele numa posição, assim, numa posição economicamente privilegiada, né? Ele se achou no direito de postar isso numa rede social e debochar dessa pessoa. E aí a Júlia Rocha, que também é médica, ela fez essa postagem na época em que ela falou: existe pneumonia. Eu mesma já vi várias, inclusive com febre interna que o termômetro não mostra. Disenteria, quebranto, mal olhado, impinge, cobreiro, vento virado, espinhela caída. Eu tô aqui para mod atestar. Quem sabe o que tem é quem sente. E eu quero ouvir você desse jeitinho. Mode a gente se entender, porque para mim foi dada a chance de conhecer as letras e os livros. Para você, só deram a chance de dizer. Pode dizer que eu quero ouvir. É um exemplo de variante social e também é uma forma de trazer essa questão para vocês, que em breve vocês vão estar em N profissões, na profissões que vocês escolheram, e pensar que não é por estar numa posição, por estar numa faculdade, por ter acesso a um diploma, que você é mais do que alguém, que você está acima de alguém, e que isso te dá o direito de debochar de alguém, de maltratar, de humilhar. Que isso não te faz melhor do que ninguém, que você está ali servindo a sociedade, mas isso não te faz melhor do que ninguém. Então, estar numa posição privilegiada, seja de estudo, seja financeiramente, não te dá a posição de debochar, maltratar do jeito que uma pessoa fala. Então, também é uma forma de deixar uma reflexão para vocês. O situacional, ele varia de acordo com a situação. Então, nós temos contextos mais formais, contextos mais informais, e de acordo com o contexto em que você está inserido, você vai utilizar a norma culta ou a norma coloquial. Então, se você estiver num ambiente de mais formalidade, por exemplo, sei lá, num restaurante chique, você vai falar uma cerveja, por favor. Se você estiver no bar da esquina, você vai falar uma cerveja, meu consagrado, uma ceva. Você vai falar de uma maneira mais informal, não vai ter uma necessidade de você falar de uma maneira mais recatada, mais formal. E as variantes culta e popular no nível mais gramatical. Então, nós temos o lexical, o morfológico, o sintático, o fonético e o semântico. O lexical, ele varia no vocabulário. A língua, ela varia no vocabulário. Então, aí tem um exemplo do comentário do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Vocês tiveram, né, hoje a discussão, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Meu, já leu Machadão? Então, dá uma sapiada, é o maior barato. Então, tá mais na questão da forma como está no vocabulário, na escrita. O morfológico, ele varia no nível da morfologia, num jogo de flexões das classes de palavras, seja gênero, número, grau,
e no uso de afixos, prefixos e sufixos. Então, aí tem 2 exemplos. Na variante culta, que diz que luxo é nobilíssimo, e na variante popular, que luxo é super nobre. E há um outro exemplo, ela é macérrima, que é a variante culta, e ela é magríssima, que é a variante popular. E aí eu já trago uma outra observação, que magríssima é um superlativo que geralmente nós usamos no nosso dia a dia para falar, nossa, você está super magra. Então, aí a gente usa o magríssima. E apesar de ser muito usado, dele estar consagrado na linguagem oral, se você usar isso numa redação, por exemplo, como se fosse uma forma culta, ele não está tão adequado, porque você deveria usar macérrima. Então, tem coisas tem vocabulários que a gente usa que parece que faz parte de uma linguagem mais culta, e, na verdade, ele está numa variante popular. Então, tem que ficar bem atento com essas questões. E o sintático, ele está mais voltado para erros de regência e de concordância. Então, por exemplo, chegaram as férias, graças a Deus, na variante culta, e chegou as férias, graças a Deus. Então, tem aí a falta de concordância no chegou às férias. E o fonético, ele diz respeito à maneira como se pronuncia, como se fala as palavras. Então, aí na tirinha ele diz, por que isso aconteceu? Por quê? Não sei. Não dava para o senhor ter impedido? Não. Não dava pro senhor ter impedido? Em vez de não dava para o senhor ter impedido? Então, é a maneira como se pronuncia a palavra que tem essa variante. Então, para o seria a forma culta e pro senhor seria a variante popular. E, como eu falei, eu uso o livro do poliedro. E no livro do poliedro tem o metaplasmo, que no fonético tem alterações de pronúncia que são comuns. Tá. E esse fenômeno, essas alterações, ela recebe o nome de metaplasmo. Então, são como se fossem as subdivisões das variações do fonético. Nunca vi nenhum vestibular cobrando isso, assim, nem vestibular que usa muito de gramática, nunca vi cobrar essa questão, mas pelo sim, pelo não, é bom comentar, porque pelo menos alguma vez na vida vocês já ouviram falar. Então, tem o aferese, que é a queda do fonema no início da palavra. Então, eu aproximei e falei, sai, cão do inferno, em vez de eu aproximei. O epítese, que é a adição do fonema no fim do vocábulo, como recorde, em vez de recorde. Anaptiche, que é a intercalação de um vocal para desfazer um grupo de consoantes. Então, a forma antiga do caranguejo era cranguejo. E aí fizeram a anaptiche, e aí inseriram vogais, e aí ficou caranguejo. A apócope, que é a queda do fonema no fim do vocábulo. Então, gosta de dançar, em vez de gosta de dançar. E a metástase, que é a transposição do fonema que se verifica na mesma sílaba ou entre sílabas. Então, ao invés de falar intertextualidade, fala entretextualidade, que faz essa transposição de fonemas. Então, pelo sim ou pelo não, eu nunca vi cobrar isso em vestibular, então pelo sim ou pelo não eu deixei aí, porque é sempre bom ter alguma informação a mais. Eu tinha um professor que falava, pelo sim, pelo não, nunca vi cair, mas vai que esse ano cai, né? E o semântico, ele é de uma variante para outra, de uma palavra para outra, tem uma alteração no significado. Então, eu posso falar que gata, feminino do gato, na variante culta, e que gata, uma mulher bonita, na variante popular. Então, aí tem essas 2 variantes, seria para a variante culta, para a variante popular, e aí você teria que interpretar de acordo com o contexto. O neologismo, ele é uma invenção de palavras, então ele cria palavras que até então não existiam no vocabulário. Mas para criar um neologismo não pode ser qualquer pessoa, você não posso resolver que agora eu vou criar uma palavra nova. Você tem que ter uma competência linguística
e não pode ter nenhum léxico, nenhuma palavra igual, de igual sentido na língua falante, seja português, seja inglês, seja qual for. Então, não pode ter nenhuma palavra com aquele sentido. Então, se eu for falar, sei lá, madeira, é a minha palavra, e eu falar, vou inventar outra palavra para madeira, aí eu falo tora. Tora é uma coisa que faz semelhança com madeira, então tem um sentido igual, então eu não posso falar. E se você for utilizar em textos não literários, precisa utilizar aspas. Então tem que ficar atento com isso. E aí alguns exemplos. E também, se apenas o significado ele for novo, então não só a forma de escrita, mas o significado, se só o significado for novo, então a forma de escrita permanece, mas o significado é outro, aí chama neologismo semântico, que é, por exemplo, o caso de ficar. Então, nós temos de ficar, que comumente conhecido no dicionário como estar naquele lugar, né? E ficar como fiquei com aquela pessoa. Então, ficar permanece, a escrita a mesma, mas o sentido mudou, aí chama de neologismo semântico. E aí trouxe alguns exemplos. Guimarães Rosa, que, se bobear, ele foi o maior criador de neologismo no Brasil. E aí eu trouxe alguns que ele criou. Nonada, que é uma mistura de non e nada, para se referir a algo sem importância. Enxadachim, que é enxada mais espadachim, que é para se referir ao trabalhador do campo que luta pela sobrevivência. E circuntristeza, que é uma tristeza circundante. E também tem outras que fazem, pela internet, né, pelo boom da internet, tem outros que acaba fazendo parte do nosso dia a dia, a gente nem percebe que é um neologismo, mas acaba sendo, por exemplo, uberização, que vem de Uber, e acaba se referindo às mudanças nas relações trabalhísticas, com trabalhos mais flexíveis, mais informais, e chipar, que vem de relacionamento em inglês, e quer dizer que você torce muito por um casal, pelo relacionamento de um casal, que aquele casal dê certo. E aí tem vários outros que faz parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe. Por exemplo, twittar, googlar, dei um Google. Então, outros neologismos que nós acabamos falando muito no dia a dia e nem parece que é neologismo. E a gíria, ela tem frequência em todas as camadas sociais e ela está relacionada a situações informais. Mas nem por estar relacionada a todas as camadas sociais que ela é homogênea, ela serve mais como um cartão de acesso a determinado grupo. Então, eu pertencente a determinado grupo, utilizo determinadas gírias, que podem não ser as mesmas de grupo X. Então, não necessariamente, se eu chegar com as minhas gírias em outro grupo, eles vão me aceitar. Então, as camadas sociais, elas têm as suas próprias gírias, e aí vai variando de acordo com várias outras coisas, com contexto, com formação, com várias outras situações. Costuma ter pouca duração na língua, então são gírias são coisas que vem, fica na moda, acaba desgastando e logo tem outra, então gíria, uma coisa ou outra acaba durando, mas no geral não tem muita duração. Como, por exemplo, do balacobaco. Ninguém fala isso hoje em dia. E é um exemplo de que não durou muito, foi sucesso numa determinada época, mas hoje em dia não tem muita utilização. E se for utilizar na escrita, tem que utilizar aspas também. E o jargão, ele é utilizado, é uma linguagem que é empregada principalmente em contextos profissionais e esportivos. Então, ele facilita a comunicação de determinadas pessoas, de determinados grupos profissionais. E aí nós temos, por exemplo, o branding, que é um processo de construção de uma empresa ou de um produto, o furo, que no meio jornalístico é uma notícia que foi dada em primeira mão, o peticionar, que na área jurídica, na área de direito, é para dizer que vai entrar com alguma ação. Então, o jargão está ligado mais a um contexto profissional, a um grupo profissional.
E aí eu achei eu estava no Instagram esses dias, eu achei essa moça, essa imagem, e eu achei bem legal. Ela disse, gente, deixa eu tirar uma dúvida de vocês aqui rapidinho. Tem como gostar de Chico Buarque e rebolar com os funk, também tem como ser inteligente e ver umas porcarias na TV, tipo BBB e novela. Tem como analisar os sermões do padre Antônio Vieira e ser fã do Harry Potter. Dá para ser politizado e torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Sei que incomoda, mas a cultura é a junção de todas as manifestações culturais, não só o que você acha bom. Que coisa chata, toma aqui seu biscoitinho cult. O que isso tem a ver com a linguagem? Eu fiquei pensando, e a linguagem é exatamente como a cultura. Então, eu não posso, como a gente conversou lá no começo, não posso julgar alguma coisa certa ou errada sem entender que contexto aquilo tá inserido. Então, eu preciso ver, isso é para ser uma norma culta, mas está utilizado de uma forma diferente, então não está adequado para esse momento. Então, assim como a cultura é a junção de várias manifestações culturais, a linguagem também é a manifestação de várias. A linguagem é a junção de várias manifestações. Então, é o regionalismo, é a história, é a geografia, é o social. Então, são várias conformações, são várias manifestações que compõem a linguagem. Eu não posso falar que a linguagem não, a linguagem é só norma culta, gramática, tá ali o Pascoal falando. Não, a linguagem não é só isso. A linguagem também é a pessoa que mora lá no Nordeste e fala espinhela. Pessoa que mora lá em Minas e fala, não sei, uai. Então, são várias junções e não é só norma gramatical. Vai ter coisas mais adequadas para determinado momento, para determinado contexto, e coisas não tão adequadas para aquele contexto. Mas nem por isso eu posso apontar aquilo como errado. É só uma conformação diferente, é só uma coisa mais ou menos adequada. E a aula de hoje era isso. Espero que tenha dado para passar um pouquinho, que vocês tenham pego um pouquinho do que eu quis trazer. Eu não tenho nada aqui. Eu já deixei no Drive o slide da aula de hoje, já deixei a lista de exercício e deixei a resolução dos exercícios. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, podem me chamar, estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. Obrigada por permanecerem até aqui.